Salve, salve, palestinos e palestinas, como vocês estão? No vídeo de hoje vamos ver as principais novidades e notícias do Palmeiras, novidades sobre possíveis novos reforços, tudo isso no vídeo de hoje, onde Facincani explica uma reviravolta gigante no Palmeiras a partir de agora. Ainda lembram a época, antes do Palmeiras contratar o Aníbal Moreno, quando estava em vias de negociação com o Wendel do Zenit, aí não deu certo. Aí o Palmeiras começou a prospectar um monte de nomes para essa posição. O nome do Arthur era um desejo. Ele estava em transição do Liverpool para voltar para a Juve, para depois ser emprestado à Fiorentina. Enfim, o jogador estava num momento de carreira muito conturbado. E o Palmeiras ofereceu a chance de ele jogar por aqui. E ele não quis. Ele não quis. Palmeiras até gostaria de um empréstimo com opção de compra à época. E o Arthur recusou essa proposta para continuar na Europa. Tá tudo certo. Só que depois, quando terminou o período dele na Fiorentina, teve que voltar à Juventus. O jogador se viu sem espaço e por isso que agora foi emprestado recentemente ao Grêmio. O problema é que ele ainda tem contrato de mais uma temporada com a Juve. E a Juve não quer simplesmente rescindir um contrato com o cara. Ela quer reemprestar o jogador para alguém pagar os vencimentos dele, que não são baratos, ou então uma negociação mínima, né? Cerca aí de 5, 6 milhões de euros, algo até simbólico, né? No futebol para um atleta que já vestiu camisa de seleção, com o currículo que ele tem, para ver se o cara sai um pouco mais valorizado. Valor que o Grêmio entendeu que nesse momento não vale despender para a contratação de um jogador que em 2017 foi ídolo do clube, né? Campeão da Libertadores. Então, essa história ganhou força, porque não sei de onde, qual fake news que foi inventada por aí, colocaram até o nome do Eduardo Gabardo, que é um repórter muito competente, muito bem informado, do Grupo Zero Hora, lá do Rio Grande do Sul, colocaram essa informação da saída do Arthur, de que o Grêmio, claro, não tinha condição de contratá-lo, porque ele estava acertando o nome do Eduardo Gabardo. Nenhum momento ele falou isso, eu li todas as informações, até no canal dele que ele tem no YouTube em relação a isso. Em nenhum momento ele falou o nome do Palmeiras. Então tomem cuidado quando perfis de Instagram vêm por aí com uma informação e o nome. Eu toda hora caio nesse tipo de situação. Né? E é uma pena, porque as pessoas vêm aqui achar que a gente está inventando groselha e não tem nada disso, tá? Segundo, a saída do Arthur do Grêmio em nada tem a ver com o Palmeiras, nada, tá? Porque o Palmeiras não tem mais nenhum interesse e nem o colocou em qualquer radar de janela agora. E terceiro, porque o Palmeiras tem um único nome, um único alvo, do qual ele está acertado nos bastidores com os empresários, com o staff, como eu deixei bem claro, e está aguardando a Copa do Mundo para saber o desfecho dessa história, a depender do clube do qual esse alvo do Palmeiras tem contrato, para saber se vai vender para o Palmeiras ou se vai vendê-lo para a Europa, no desejo que o clube tem, que no caso é o Botafogo, pelo Danilo Volante. O alvo e o nome que o Palmeiras trabalha para depois da Copa, para que se concretize de uma vez. Mas só que isso, claro, depende do Botafogo, depende do clube carioca querer fazer a negociação, porque o Botafogo tem faca e queijo na mão. O Botafogo pode simplesmente falar: Palmeiras, depois de tudo que aconteceu, de uma boa relação que a gente tem, eu quero vendê-lo para a Europa e não reforçar clube aqui no Brasil, né? Tudo isso é porque o Palmeiras só enxerga o Danilo para essa posição. É o único alvo. Não tem nada de Arthur, nunca houve e nem vai ter. A não ser que o jogador se ofereça por um valor ridículo ao clube, que a Juventus dê o jogador ao Palmeiras, que ele queira um salário pequenininho, fazer parte do elenco. Aí até tudo bem, mas em nenhum momento vai mudar qualquer situação com o Danilo, tá? O Palmeiras vai até as últimas consequências para contratar o Danilo. E só não vai contratar se o Botafogo não quiser e bater muito o pé para que venda o jogador para a Europa e esperar até o último dia da próxima janela de transferências. Então, é isso que está acontecendo. Não tem Arthur para a posição de volante. O nome que o Palmeiras mira é o Danilo. Ele tem acerto, ele tem palavra dos empresários dele para
o Palmeiras de que, se for para ficar no Brasil, o jogador depois da Copa do Mundo vai jogar no Palmeiras, porém com essa prerrogativa, a depender de como que virão e chegarão as propostas pós-Copa do Mundo, quais níveis de propostas chegarão e se elas, claro, forem de interesse maior do staff, do Danilo, que superem qualquer projeto que o Palmeiras já ofereceu a eles e que eles estão acertados, aí no caso ele deixaria de lado a ideia de continuar no Palmeiras, ou no caso no futebol brasileiro, para seguir rumo à Europa, tá bom? É isso que está acontecendo. Por favor, não caiam em fake news de internet, de Twitter, sobre vários nomes que ficam pipocando por aí em relação a este mercado da bola, tá bom? Mas esse reforço que eu quero falar com vocês não vai precisar gastar dinheiro, não. É uma jogada interessante no mercado que o Palmeiras está tentando, esperando, observando, está no radar. O nome é o seguinte, eu gosto, hein? Já vou adiantar que eu gosto muito do nome. Jogador de 30 anos, que está meio esquecido ali, está meio deixado de lado, meio abandonado, mas o Palmeiras está de olho. Everton Cebolinha, é o Cebolinha. O Palmeiras está de olho no Cebolinha, que vence o contrato com o Flamengo, que já falou que não vai renovar, hein? Já falou que não vai renovar. A gente tá falando que o Palmeiras tem interesse, aí às vezes o Flamengo vai lá e renova. Foi assim com o Bruno Henrique, foi assim com o Gabigol, foi assim com o Pedro. Todos os jogadores que o Palmeiras se interessou do Flamengo, eles foram lá e renovaram. Depois o Pedro era banco, renovou. O Gabigol estava naquela briga, renovou, depois foi embora, aquela confusão toda, perdeu espaço. E o Bruno Henrique renovou também, fez o melhor contrato da vida dele quando o Palmeiras esteve interessado. Então eles usam o Palmeiras também, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas é por isso que o Palmeiras nem se manifestou muito e eu acho que nem vai também, tá? É que eu tô sabendo pelos meandros ali que existe sim o interesse do Palmeiras, está no radar do Palmeiras, e a partir do dia 1º de julho, agora, daqui menos de 15 dias, hein? Não semana que vem, na outra já. A partir de 1º de julho, 1º/7, o Cebolinha, que tem contrato só até 31 de dezembro, já pode assinar um pré-contrato com outro clube. E é aí o pulo do gato, né? É aí o pulo do gato. É aí onde o Palmeiras tem que chegar com uma proposta para fechar com o Cebolinha, que o Flamengo já disse que não vai renovar. Então é um jogador que teoricamente está livre. Ainda falta uns 12 dias aí para o dia 1º, né? Hoje é dia 18, né? Faltam uns dias aí para bater o dia 1º. Aí o Palmeiras acertando um pré-contrato, tem o seguinte, o Cebolinha só jogou 9 jogos no Campeonato Brasileiro. Ele poderia jogar, só que o Flamengo não vai liberar, né? O Flamengo não vai liberar o jogador se ele assinar um pré-contrato, principalmente se for com o Palmeiras. Eu acho que o Flamengo vai endurecer, vai preferir deixar o cara encostado lá e pagando o salário do que liberar o Cebolinha. É aquele negócio de vaidade, né? De ego ferido, né? Quando perde um jogador. E Cebolinha é bom jogador, tá? Tá encostado lá, não joga, lá tem o Lino, tem o Carrascal, que jogam ali por aquele lado, e o Cebolinha tá encostado, mas o Cebolinha é bom jogador. Eu acho que se vier pelo Palmeiras para jogar ali pelo lado esquerdo, que é onde ele joga, é um jogador que vai ser importante, que o Palmeiras tem dificuldade por ali. O Arias está jogando por ali hoje, mas o próprio Arias já falou que a dele, ele prefere jogar lá pelo outro lado, pelo lado direito. E tem jogado por ali, porque do lado direito hoje joga o Alan, né? Que talvez também, talvez vá embora também. E a gente tem visto na seleção, pelo menos na estreia aí da Colômbia, o Arias jogando por dentro, como 10, né? Um jogador de armação ali por dentro, onde hoje jogaria o Flaco se tivesse o Vitor Roque. Mas como o Flaco pode ir embora, talvez até o Arias fazendo essa função ali mais centralizado, com Cebolinha de um lado, e aí quem do outro lado? Talvez o Alan, com o Arias por dentro, o Vitor Roque na frente, ou seja, várias opções, Paulinho, né? O Palmeiras realmente agora tem um elenco que está se fortalecendo. Eu acho que é importante a chegada de um jogador como o Cebolinha, mais um experiente, 30 anos, pronto para jogar, jogador experiente e que chega pronto. Então acho que é importante essas contratações, esse perfil de contratação que o Palmeiras está trazendo esse ano, realmente jogadores que chegam prontos para jogar e que com certeza vão dar resultado esportivo. Cebolinha na casa de 30 anos, faz um contrato de 3 anos, 4 anos com o Palmeiras, vender não vai, mas dentro de campo vai ajudar muito. Principalmente sem o Palmeiras ter que pagar pelo contrato, né? Tem que pagar para trazer esse jogador. Jogador livre no mercado, vem jogar, joga, ajuda, é campeão
e tá tudo certo. E para jogar contra o Flamengo, acho que vai ter um gostinho a mais para ele também, o que é bom, hein? O que eu gosto. Então é isso, a gente sabe também que o Palmeiras está na captura do Danilo. Eu estou atrás de informações também para trazer para vocês. Não vou falar hoje porque eu ainda não tive certo como é que está nesse momento da negociação. Eu sei que o Palmeiras no Brasil é Palmeiras. Se ficar no Brasil, ele vai ficar no Palmeiras. O problema é que o Botafogo está esperando em função da Copa do Mundo, da valorização, de chegar a um clube europeu, 35, 40 milhões de euros, aí para o mercado brasileiro é difícil. Sobre Flaco Lopes. Feliz ou infelizmente, o Flaco Lopes tem chamado muita atenção de todo o mercado. E isso está preocupando o Palmeiras. Preocupando principalmente porque é um jogador de alto nível e que vai fazer falta para o Verdão. Barcelona, Atlético de Madrid, Napoli. Existem diversos clubes tentando a contratação do atacante que está na Copa do Mundo. O Palmeiras está agindo com naturalidade. A expectativa é que consiga renovar. Isso é uma informação, não é uma opinião, tá? Tentativa de renovação de contrato do atacante argentino e nós estamos acompanhando tudo de perto. Já sobre o Danilo, o caso é diferente. Tudo que está acontecendo, as notícias que a gente está vendo na imprensa e os desejos do Palmeiras tendem a falar mais alto. E a expectativa grande, aí sim não é uma informação, é uma opinião, é de que o Palmeiras feche com o jogador para o segundo semestre, motivo que vai fazer com que o Palmeiras mantenha, na minha humilde opinião, o melhor, plantel das Américas. Na minha opinião, com a chegada do Danilo e as voltas de Paulinho e Vitor Roque, Palmeiras sobe um degrau. Degrau esse que vai ser importante na disputa por todos os títulos que nós vamos tentar esse ano. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Se o Palmeiras conseguir vencer pelo menos 2 desses 3, cara, é ano muito histórico. Além de tudo isso que a gente está falando, o Palmeiras precisa se reforçar. E é por isso que a gente preparou aqui uma lista com 4 jogadores que atuam na faixa central do meio-campo ou na beirada do meio-campo, né? Para reforçar o Palmeiras, jogadores que fazem sentido vir. E eu quero que você me diga nos comentários se, na sua opinião, você concorda ou discorda do que a gente está trazendo aqui. Começando pelo meia mexicano Diego Lainez. Guarda esse nome, jogador de Copa do Mundo, grava esse nome, tá? O Diego Lainez é um jogador do Tigres, tá? 1,68 m, canhoto, joga com a camisa 16. É um jogador de 26 anos. O que esse garoto joga de futebol, vocês não têm noção. Para quem não acompanha a Liga Mexicana, e eu sou um adepto, né, da gente olhar para o mercado de scouting aberto, né? Então tem excelentes jogadores na África do Sul, excelentes jogadores no México, no Uruguai, ligas que muitas vezes a galera despreza, né? O Lainez está valendo aproximadamente 36 milhões de reais. Ele é muito barato, tá? Olha a média das notas dele na Liga Mexicana, aqui na CONCACAF, na CONCACAF Champions Cup, aqui em 2026, 7,26. Jogador regular, jogador que com muita maestria, né? Coordena os ataques do time do Tigre, sempre pela beirada do campo. Entretanto, se você vê o mapa de calor dele aqui, ele sabe fazer a função de meio armador, já jogou assim. Na temporada atual, vamos dar uma olhada aqui no apertura da Liga Mexicana. Foram 22 jogos com 4 gols e 5 assistências. Mas o que mais se espera de um jogador de beirada do campo são ações com a bola. Ele tem uma média de 46 ações por jogo. Números absurdos, tá? E mais legal do que isso, né? Olha a conversão de gols. Para um ponta, uma conversão de gols de 13% é algo realmente alto, tá? Mais importante do que tudo isso, 50% de acerto nos dribles. Jogador agudo, ofensivo e vertical. Vai sempre buscar a linha de fundo e encaixa no perfil técnico do Abel Ferreira. O meu crivo contrata. Diego Lainez faz sentido no Palmeiras, cabe no bolso do Verdão e, no meu entender, seria uma ótima peça. Mas calma, porque junto deles a gente tem o Alex Zendejas, jogador americano que tá no América do México e também na Copa do Mundo. Esse mais caro, tá? Algo em torno ali de 50 milhões de reais, mas também um jogador de alto nível. Quando a gente analisa aqui a temporada atual dele, e aí a gente tem que olhar o clausura mexicano, né?
desculpa, o Apertura, né? Para ter a mesma base de comparação. Ele tem 6 gols e 3 assistências, também um jogador que joga pela beirada direita, com muita qualidade e também sabe flutuar na armação das jogadas. Se os números de dribles certos do Zenderra são menores do que os do nosso querido Lainez, dá uma olhada no acerto de passe. 84% para um ponta, um jogador que vai passar essa bola no último terço do campo, onde está muito marcado, é um número fantástico, tá? Além disso, uma boa quantidade de gols marcados e, é claro, né, de forma objetiva, batedor de pênaltis, tá bom? Se a gente analisar aqui também o clausura dele, a gente consegue ter a informação de que ele marcou 6 gols em 12 jogos. Números assustadores para um meio-campista, tá bom? Separamos também aqui o nome do Diego Valdés, jogador chileno do Vélez Sarsfield. Para quem não conhece, o Valdés é mais um daqueles jogadores de meia altura que sabem flutuar principalmente, ó, cadê a temporada? Aqui. Principalmente pelo centro do campo. Então aqui eu tô falando de um camisa 10 clássico. E o maior número que eu posso mostrar para sintetizar o que eu tô falando é o número de assistências. Velho, se liga. São 5 assistências em 14 jogos, sendo que ele foi titular só em 8. Ou seja, o Valdés perto da área para encontrar uma diagonal é um jogador que faz a diferença. 3 milhões de euros, nós estamos falando de algo em torno de 18 milhões de reais, extremamente acessível para o Palmeiras. A questão do Fabinho é muito simples. Do Palmeiras foi uma sondagem, tipo assim, ó, o Fabinho é um jogador que tem 32 anos. O que pensou a comissão técnica? É um jogador que tem postura de liderança. É um jogador que tem muito futebol ainda, está sendo convocado para a seleção. Desempenhou mal em jogo tal, não sei o que. Vamos pensar na carreira do Fabinho como um todo. Um cara que foi extremamente vencedor na Europa. E é um jogador que ele tem 2 anos a mais do que na última contratação, que foi o Lucas Evangelista, que tem 30. Sim. O Lucas Evangelista chegou com 29 para 30. Mas está mudando um pouco da cultura de contratações do Abel? Não, mas esse jogador é um jogador que agrada, que agradou, e tem números e tal. E como ele foi detectado pela análise de mercado, desempenho em mercado, os analistas viram que poderia ser uma possibilidade dele não continuar no clube que ele está. Né? E aí fizeram uma consulta. Então, Anderson Barros, Leila Pereira, a diretoria tal, pega a mão no telefone e fala, qual que é a possibilidade da gente abrir uma conversa na janela para uma reposição, uma possível reposição, incorporar mais um jogador com essa hierarquia? A resposta foi, os planos do Fabinho são outros nesse momento. Os planos, a carreira dele, ele está pensando em outras coisas agora. Não está aberto não está dando start em conversas nesse momento. E aí o Palmeiras falou, bom, tudo bem, beleza, muito obrigado, não vamos avançar. Foi isso. Galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui e fui!